Vamos lá para a questão de hoje, pessoal, acompanha comigo, a questão diz assim: considere os seguintes operadores: exponenciação, comparação de igualdade, módulo, resto da divisão. Assinale a lista dos símbolos que respectivamente apresentam esses operadores no Python. Letra A, B, C, D e E, com vários operadores sendo exibidos. Então lá, pessoal, nós temos que usar o Python, nesse caso do que ele pediu, primeiro para fazer exponenciação, depois para fazer comparação de igualdade e depois para realizar o que a gente chama de módulo ou resto da divisão. Quais são os operadores que a gente realiza essas operações específicas? Quais são os símbolos que a gente utiliza? Vamos ver isso na prática do próprio Python? Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir a tela do meu Python para vocês enxergarem aí e nós vamos começar com a ideia da exponenciação, certo? Olha só uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Se vocês colocarem, por exemplo, 2 asterisco 3 no Python, como eu estou fazendo ali, ó, 2 asterisco 3, só um asterisco, pessoal, é multiplicação. 2 asterisco 3 significa 2 multiplicado por 3, que deu o resultado 6, como vocês podem observar ali na imagem após eu pressionar Enter. Agora, se eu quero exponenciação, então eu vou usar duplo asterisco. Acompanha comigo agora, vou colocar 2 asterisco asterisco 3. Quando eu coloco 2 asterisco, quer dizer duplo asterisco, ele entende que eu quero exponenciação e não mais a multiplicação tradicional. Portanto, 2 asterisco asterisco 3 significa 2 no expoente 3. E 2 no expoente 3 é 2 multiplicado por 2 que dá 4, multiplicado por 2 que dá 8. Então, se eu pressionar Enter agora, percebe que o resultado foi 8, como vocês podem observar ali. Olha a diferença, um asterisco é multiplicação e duplo asterisco é exponenciação. E é o primeiro tipo de operação que a questão pediu. Então já sabe que duplo asterisco é a exponenciação. A outra operação que a questão pediu é a operação de comparação de igualdade. Se eu só colocar um sinal de igual, significa que eu quero atribuir algo a uma variável, por exemplo. Agora, se eu botar duplo igual, 2 sinais de igual em sequência, isso significa comparação de igualdade. Vou dar um exemplo bem claro. Quer ver? Ó, se eu colocar 2, o sinal de igualdade de novo 3, eu estou pedindo para comparar se 2 é igual a 3. Observa, 2 igual 3, 2 iguais, certo? 2 igual 3 aqui no Python, significa que eu quero comparar, eu estou perguntando 2 é igual a 3, e aí quando eu dou Enter, o Python me responde false, quer dizer falso. Ele analisou essa comparação que eu fiz entre o 2 e o 3, onde eu perguntei 2 é igual a 3, e ele disse falso, não é igual a 3. Agora, 2 não é igual a 3. Agora, se eu colocar 2 igual 2, percebe que agora eu também usei duplo igual, só que agora estou pedindo para ele comparar 2 é igual a 2, e aí quando eu der Enter ele me responde true, que significa verdadeiro. Olha que interessante, então, duplo sinal de igualdade é a comparação de igualdade, onde eu pergunto aqui para o Python, olha, 2 é igual a 3? Ele diz falso. Depois eu perguntei, 2 é igual a 2? Sim, true, verdadeiro. Mas para fazer essa comparação de igualdade, eu vou usar 2 sinais de igual, duplo sinal de igualdade, porque se eu usar um só sinal de igual, é a atribuição, que normalmente a gente usa para atribuir um valor, por exemplo, a uma variável, certo? Bem, vamos continuar nossa historinha aqui do Python, e agora, pessoal, eu quero falar sobre o módulo, que retorna o que a gente chama de resto da divisão. Vamos a um exemplo bem simples de entender, quer ver? Ó? Se eu colocar, por exemplo, 12, e aí eu coloco o símbolo de porcentagem 4. O que significa esse 12, o símbolo de porcentagem 4? O símbolo de porcentagem permite retornar o que a gente chama de resto da divisão, o módulo aqui, o resto da divisão. Se eu pegar 12 dividido por 4, qual é o resto dessa divisão? É 0. Então se eu pressionar agora Enter, percebe que o resultado foi 0.
porque 12, sinal de porcentagem, 4, significa que eu quero o resto dessa divisão. 12 dividido por 4, o resto é 0, que é o que ele me mostrou ali. Agora, e se eu fizer o seguinte, se eu colocar 11, símbolo de porcentagem, 4, eu estou pedindo qual é o resto desta divisão, qual é o resto da divisão de 11 dividido por 4. Bem, 11 dividido por 4, o resto é 3. Então, se eu pressionar Enter agora, percebe que o resultado foi 3, porque 11 dividido por 4, o resto dessa divisão é 3. 12 dividido por 4, o resto é 0, mas 11 dividido por 4, o resto é 3. Então, para retornar o resto da divisão, nós usamos o sinal de porcentagem, como vocês puderam observar aqui nesse exemplo prático. Então, pessoal, agora de fato nós já podemos voltar lá na questão para dar a nossa resposta. A questão dizia: considere os seguintes operadores: exponenciação, comparação de igualdade e módulo, isto é, o resto da divisão. Assinale a lista dos símbolos que, respectivamente, representam esses operadores no Python, quer dizer, dentro da linguagem Python que nós utilizamos aqui. Como nós vimos, exponenciação é o duplo sinal asterisco, o que, por enquanto, deixa como resposta possível a letra B, C e D. Depois, comparação de igualdade é duplo sinal de igualdade, não é só um igual não, é duplo sinal de igualdade, o que nos deixa como resposta possível, então, só a nossa letra B de Brasil, porque ele quer respectivamente. Então, o primeiro era exponenciação, duplo sinal de asterisco. Depois, comparação de igualdade, duplo sinal de igual. E por último, ele pede módulo, isto é, o resto da divisão, que é o sinal de porcentagem, que nós temos como resposta, então, aqui na letra B de Brasil, perfeito. Ó, duplo sinal de igualdade, exponenciação, duplo sinal asterisco, duplo asterisco, exponenciação, duplo sinal de igualdade, comparação de igualdade, e o sinal de porcentagem é justamente o módulo, é o resto da divisão. Então, B de Brasil, sem dúvida nenhuma, a resposta e o gabarito dessa nossa questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso, acessa lá o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá que eu tenho certeza, pessoal, que vocês vão adorar o nosso curso. Valeu então, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!